Oi, abençoados! Estou de volta para mais um vídeo. Hoje eu vou te dar a continuação no estudo da semana passada, que a gente parou em Gênesis 45, e hoje eu vou dar continuidade de Gênesis 46 ao 50. Vai ser um vídeo mais curtinho, um vídeo mais rápido, mas é só para a gente encerrar essa parte de Gênesis e esse assunto. Vou fazer um resumo também antes, né, para a gente recapitular aí quem é quem. E a minha intenção é toda semana trazer um vídeo continuativo, né, que a gente consiga ir estudando juntos, porque assim como vocês que possam estar vendo isso aí, talvez vocês possam já ter lido a Bíblia completamente ou já sabem melhor, mas eu estou fazendo meu estudo e estou só compartilhando também o que eu estou estudando, meus resumos com vocês, tá bem? Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês curtam, compartilhem com quem também queira entender de uma forma mais didática, né? Porque ler a Bíblia você pode pegar e ler na sua casa, é aconselhável também, mas às vezes a gente quer de uma forma mais didática entender o que se passa, e é isso que eu busco aqui, entendeu? De uma forma mais didática, passar os estudos que eu estou fazendo de uma forma que vocês também entendam, né? E é isso, vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui com quem é quem. Sobre o vídeo da semana passada, que vocês devem ter acompanhado, e eu expliquei, né? O José, ele é filho de Jacó com Raquel, e ele virou governador do Egito. Jacó é o patriarca da família, né? Jacó, ele é pai de 12 filhos, então, irmãos de José. Filhos de Jacó com Lia, Jacó com Raquel e com as servas Bila e Zilpa. Esses irmãos incluem Judá, que foi importante, é um ancestral de Davi e de Jesus, que nós vamos ver mais pra frente. Ele é irmão também, José é irmão também de Rúben, de Simeão, de Levi, de Benjamim. Então, são vários irmãos que ele tem, né? Lembrando que José e Benjamim são filhos de Raquel. Então, é de Jacó com Raquel. Os outros irmãos de José são filhos de Jacó, né, do seu pai, Jacó, com Lia, com as outras servas. Então, assim, de irmão mesmo, de pai e mãe, José só tem o Benjamim, né? Então, são só eles dois, do mesmo pai e mesma mãe. O resto são filhos meio-irmãos, né? São meio-irmãos. Então, vamos lá. Agora, no Gênesis 46, que é a continuação da semana passada. Jacó, que também é chamado de Jael, lembra? Eu expliquei no outro vídeo. Parte com a tua família para o Egito. Lembra que José que chamou os irmãos e falou, não, eu quero que você traga meu pai, traga a família toda para morar aqui no Egito também. E aí eles foram. Partiram com a família para o Egito. No caminho, Deus fala com Jacó e promete estar com ele em tudo. E a Bíblia lista todos os descendentes que foram com Jacó. Ao todo foram umas 70 pessoas. Foram bastante pessoas, né? Jacó finalmente reencontra José e os dois choram junto. Porque Jacó gostava muito de José, o filho preferido dele era José. E ele chorou a morte de José, né? Na cabeça dele, José tinha morrido. Então, quando eles se reencontram, eles choram muito, né? E José diz que vai apresentar sua família ao faraó. Aí José vai lá e apresenta ele para Faraó, aconselha, né, que eles têm que falar que eles são pastores e cuidam de rebanhos, para que eles possam morar na terra lá que José queria que Faraó deixasse para eles, né, que era Gósen, em uma região própria para esse tipo de trabalho. Aí assim foi feito. Em Gênesis 47, Faraó recebe a família de José e permite que eles vivam lá nessa terra. Eles são bem tratados e até alguns irmãos passam a cuidar dos rebanhos de Faraó. Enquanto isso, a fome continua, né? E o povo no Egito começa a ficar sem dinheiro, depois sem gado e, por fim, oferecem suas terras e a si mesmo como servos de Faraó em troca de comida. José organiza tudo de uma forma estratégica, né? E Faraó enriquece. Aí Jacó vive 17 anos no Egito. Jacó vive 17 anos no Egito antes de morrer e pede que seja enterrado em Canaã, junto com seus antepassados. Lembra que
O Abraão comprou aquela terrinha lá em Canaã, enterrou a Sara. Depois o Isaac e o Ismael enterraram Abraão. Aí depois o Jacó e o Esaú enterraram o Isaac. E agora Jacó quer ser enterrado junto com seus antepassados. Quando ele morre, é isso que acontece. Agora vamos para Gênesis 48. José leva seus 2 filhos, que é Manassés, o mais velho, e Efraim, que é o mais novo, para receberem a bênção do avô, Jacó. Isso antes do Jacó morrer, tá? Jacó cruza os braços propositalmente e coloca a mão direita, que é a principal, né, sobre Efraim, que é o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés. José corrige, né, o pai, né, tenta corrigir o pai. Não, você tá errado. Tá com a mão errada, que o mais velho que tinha que ser com a direita. Mas o Jacó insiste que Efraim será maior que seu irmão, mesmo ele sendo mais novo. E isso antecipa o futuro das tribos futuras, né? Aí, em Gênesis 49, já estamos quase acabando, porque, como eu falei, hoje vai ser curtinho até os 50 para encerrar o assunto desse capítulo todo, desse livro todo, né? E aí depois a gente parte para outros livros. Mas em Gênesis 49, fala sobre as bênçãos de Jacó para os seus 12 filhos. Então, antes de morrer, o Jacó reuniu todos os seus filhos e profetizou sobre o futuro de cada um, né? Aí, um deles, né, o Rubens, é o primogênito, foi o primeiro filho. Mas ele perdeu a posição por instabilidade. Aí ele fala sobre Simeão e Levi, que foi condenado, né? Ele condena eles pela violência que eles fizeram lá no caso de Diná. Lembra que a Diná foi abusada e eles mataram um monte de homem lá para defender a irmã, mas foi de uma forma violenta, né? E uma forma meio covarde. Judá recebe a liderança, dele virá o rei Messias, viu? Judá recebe a liderança porque dele virá o rei Messias. Os outros filhos, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, não sei como é que se pronuncia isso, desculpa. Cada um recebe uma bênção conforme seu caráter e seu destino na tribo, né? José é abençoado com prosperidade e força, chamado de ramo frutífero, e Benjamim, que é o mais novinho, foi comparado a um lobo feroz e será guerreiro. E depois disso Jacó morre. Aí é aquela questão lá que eles foram lá para enterrar ele, né, no mesmo lugar. Aí agora vem Gênesis 50, que é a morte de Jacó e o perdão de José. José manda embalsamar o pai e todo o Egito chora por Jacó. Depois, com a permissão de Faraó, né, José leva o corpo para Canaã e o enterra na caverna onde Abraão e Sara estão sepultados, que é o desejo do pai, né? E após a morte do pai, os irmãos de José temem que ele se vingue deles agora, né? Achou que ele estava fazendo o bom moço porque o pai ainda era vivo e tal, e que depois que o pai morresse ele ia ficar... ia querer se vingar dos irmãos, né? Que venderam ele na época. Mas aí os irmãos pedem perdão de novo pro José, mas o José chora e responde: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Então José reafirma para ele, né, que ele entendeu que Deus usou isso para uma coisa boa. Então José continua cuidando de todos e ele vive até 110 anos. Antes de morrer, ele diz aos irmãos que Deus tirará o povo do Egito no futuro e os levará à terra prometida. Então, José já sabia disso, que Deus iria tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Então, José morre e também é embalsamado e colocado num caixão no Egito. E seus ossos seriam levados para Canaã séculos depois, lá no tempo de Moisés. Então, isso aí já é uma história mais pra frente. Então, assim, as linhas principais para você entender é que Abraão é o pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, né? Que Jacó foi trocado o nome para Israel. Jacó / Israel foi pai de 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. José foi vendido como escravo e se torna governador do Egito e salva sua família. Judá
é ancestral de Moisés, de Messias, né, que é Jesus. E Benjamim é o irmão mais novo de José, importante na história da tribo depois. Então, é isso. O estudo de hoje foi rapidinho, né? Mas é só pra gente poder ter uma linha geral do tempo. Posso resumir aqui de novo, do 23 ao 50. Só rapidinho, só para vocês entenderem. No versículo 23, fala sobre a morte de Sara e que Abraão compra a caverna para sepultá-la. No versículo 24, Isaac se casa com Rebeca. No versículo 25, nasce Esaú e Jacó, e acontece a morte de Abraão também. No versículo 27, Jacó engana Isaac e recebe a bênção no lugar do Esaú. No versículo 28 até o versículo 33, Jacó foge e casa com Lia e Raquel e tem 12 filhos e reencontra Esaú. No 35, Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. No 37, José é vendido pelos irmãos. Do 39 ao 41, José, na casa de Potifar, aparece lá na história dele na casa de Potifar, tudo que aconteceu, a prisão, e depois ele se levantou como governador. Do versículo 42 ao 44, do 42 ao 44, os irmãos vão para o Egito durante a fome, né? E no 45, José se revela para os irmãos e manda buscar o pai dele, que é Jacó, e a família, e trazer. E do 46 ao 50, a família se instala no Egito, a morte de Jacó e depois a morte de José. Essa é a linha de a cronologia assim, das coisas que aconteceu. Então é isso, gente. Na semana que vem vai ter um novo estudo. Espero que vocês acompanhem junto comigo, que eu também estou estudando, assim como vocês. E é isso, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para seguirmos juntos nessa jornada pelo conhecimento da palavra. Compartilhe comigo também a sua visão sobre o estudo, pois é sempre bom trocarmos informações.